podcast Dagobá, episódio 5. Começando aqui mais um episódio do Dagobá, o episódio 5. E aí a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre democracia e especificamente sobre eleições, né? Mas hoje você falou um assunto bastante interessante sobre eleições municipais, né? Que a gente está deixando passar essas eleições de alguma forma porque a pandemia acaba tomando um corpo muito grande dentro dos nossos assuntos, né? Porque, afinal de contas, já são mais de 85 mil mortos em 4 meses. É um número absurdo, isso só no Brasil. Então, a gente acaba deixando um pouco de lado assuntos como eleição municipal, que estão próximas, né? Apesar de adiadas, estão próximas. E enquanto a gente está discutindo outros assuntos, a gente acaba deixando um pouco disso de lado, porque também a gente fala muito de democracia na esfera estadual, na esfera federal, a gente acaba esquecendo um pouco das esferas próximas da gente com a esfera municipal. Muitas vezes a gente fala muito de capitais, mas as cidades pequenas, onde acontecem as coisas, pode não vir à tona essa ideia da democracia, né? E aí, como que essas eleições municipais, como você vê, Augusto, dentro dessas eleições municipais, o impacto que elas podem ter para a democracia? Bom, em primeiro lugar, é preciso ver que as eleições, que pouca gente está falando delas, né? Você já falou. Elas têm uma importância, podem ter uma importância maior do que a gente está imaginando, não é? Estão dizendo que o Bolsonaro é 30%, e aí os analistas impressionáveis acham que 30% é 70%. Não, 30% é 30%. E 30% é minoria, em qualquer matemática. Uhum. Que exista, pelo menos nesses multiversos em que vivemos, 30 é minoria, não é maioria. 30 em 100 é minoria, né? É minoria. Nós temos pouquíssimas cidades que têm segundo turno. Sim. E o 30% só é relevante num cálculo eleitoral em que tem segundo turno. Porque quem tem 30% pode ficar na frente dos outros candidatos, que cada um individualmente não chegue a 30%. Mas menos de 100 cidades no Brasil têm segundo turno. Então, 30%, quem tiver 30%, perde a eleição na maioria das cidades, não é? Dos 5.700 e tantos municípios. Então, primeiro, essa observação de natureza matemática, não é? Porque a turma se deixa levar pelas narrativas e depois, num comportamento de manada, um vai repetindo o outro. Ah, mas ele tem 30%, já está no segundo turno. Bom, nós temos eleições municipais. É hora de mandar um recado contundente para o resto do Brasil e para o mundo, não é? De que existem pessoas que não concordam com o que está acontecendo no Brasil. Bom, e não concordam do ponto de vista da democracia, né? Então, como fazer? Eu acho que os democratas têm que intervir nesse processo eleitoral. Nós já sabemos que não existe democracia sem democratas. Então, nós precisamos aumentar, multiplicar o número de democratas, não é? E podemos aproveitar o processo eleitoral de 2020 para fazer isso. Está agora, em cima, em novembro, não é? Então, talvez a gente possa listar alguns critérios. Critérios que depois podem ir nesse formato ou não para uma cartilha eleitoral, que eu acho que se deve lançar, não é? Qual é a posição de um democrata diante do que está acontecendo, não é? Essa questão é fundamental, não é? Então, a cadeira está caindo aqui, vou subir. Então, vamos lá. Nós
qualquer eleitor pode votar no candidato da sua preferência, é isso mesmo, né? O processo Sim. eleitoral é assim, seja de que partido for, não é? Uhum. Mas não votar em candidatos que querem destruir as bases do nosso regime político democrático. Uhum. Né? Então, você escolhe quem você quiser, mas você não deve escolher quem está tentando solapar a democracia. Bom, então, vamos, quem sabe a gente pode até ensaiar um decálogo, não é? Um Sim, decálogo para a campanha democrática de 2020. sim. O que São 10 nós... critérios, né? 10 10 critérios. O que nós, democratas, recomendamos? Primeiro, não vote em quem ataca ou não defende as instituições da democracia. Que virou moda agora, né? No Brasil. Então, fecha o STF, o Congresso, etc. e tal, como se uma democracia pudesse funcionar sem isso. Não pode. Então, não vote em quem ataca ou não defende as instituições da democracia. Acho que esse é o primeiro critério. Segundo critério, não vote em candidatos que pregam a volta da ditadura ou uma nova ditadura, que elogiam, por exemplo, o ato institucional número 5, AI-5, não é? Que foi um golpe dentro do golpe. Não é? Isso. Diga. Quando você fala exatamente sobre isso, sobre esse ponto, do não vote em candidatos que pregam a volta do AI-5 e tal, no âmbito municipal, você não tem condição de fazer nada próximo ao AI-5 do ponto de vista legal, do ponto de vista ilegal, Sim, lá, mas os institucional. candidatos que estão lá defendem, às vezes, Sim, esse é a o problema, né? ditadura. É, É um indicativo, né? é um indicativo do comportamento dele, do pensamento dele. Não é? Ou mesmo não vote em candidatos que defendem a intervenção militar, até mentindo de que ela seria constitucional, ou que propõem qualquer tipo de coisa que seja parecida com uma tutela militar sobre o poder civil. Nas democracias, o poder militar não existe como poder, existe força militar. E a força militar é subordinada aos poderes republicanos, que são civis, não são militares. Ainda que um presidente possa ter tido formação militar, o governo é civil. O governo não é militar, não é? Então, nas democracias é bem conhecido o papel dos militares, o papel político dos militares. Nenhum. Militar não tem papel político. Bom, um terceiro, não vote em quem engana a população, dizendo que a pandemia não existe ou não tem gravidade e que receitam remédios cuja eficácia não está comprovada cientificamente, pelo contrário, não é? Evidentemente, não votem em candidatos que não levem em consideração a ciência, não é? Que acreditem, sei lá, em qualquer tipo de crendice, de ideologia. Então, esse é o terceiro. Nesse, Então, nesse, nesse caso, fala. Augusto, é interessante que o importante é que essa retórica, por exemplo, do medicamento ou de não apoiar a ciência, essa tem uma implicação direta no município, né? Porque o prefeito é o gestor da saúde no município e ele pode determinar uma conduta, não que seja uma conduta não uma conduta não apoiada em ciência, né? Pode. E estão fazendo em muitos lugares. Em muitos municípios pequenos, os médicos e orientados pelos prefeitos, pelo secretário de saúde, estão empurrando goela abaixo de quem tem sintoma hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, anticoagulantes, corticoides, zinco, vitamina D. Fizeram um pacotinho e estão empurrando isso na falta de remédio. Até nossos bisavós já sabiam que gripe não tem remédio. A Covid-19 é uma gripe, não é? É uma infecção viral respiratória,
ou pelo menos começa assim. Então, como não há vacina ainda, não é? Estão pesquisando várias vacinas, mas não há vacina, então os caras querem respeitar um pacote de medicamentos que não tem comprovação científica. Isso chega a ser um crime, né? Então, quem faz isso, quem defende isso, não deve obter o voto dos democratas, não é? E assim como quem despreza, como eu disse, a pandemia, é uma gripezinha, isso aí vai passar, ou isso aí já acabou, quando nós vemos que aqui no Brasil, né, ela está matando, em média, mais de 1.000 pessoas, não é, por dia. Bom, em quarto lugar, ligado a esse terceiro, não vote em quem ataca ou não observa as medidas sanitárias para conter a propagação da pandemia. Quem faz isso está colocando em risco a vida dos semelhantes, não é? Quem desrespeita, quem ridiculariza o distanciamento físico, né, chamado aqui de distanciamento social, quem é contra o uso de máscaras ou não usa máscara, não é? Quem não adota os hábitos de higiene, lavar as mãos, usar álcool em gel. Então, são medidas cautelares, não é? Para conter a velocidade de propagação da pandemia, não é? Que salvam vidas, como nós sabemos. Então, quem ataca ou não observa essas medidas não deve receber o voto dos democratas, não é? Porque os democratas, ainda que se guiem pela liberdade, não é? Pelo valor da liberdade, eles valorizam a vida, porque sem a vida humana não pode nem haver liberdade, não é? Bom, 6. Um sexto critério. Não vote em candidatos demagogos que prometem o que não podem fazer. Nem em salvadores da pátria, que são populistas, não é? Que convertem a política numa guerra do nós contra eles. Nós estamos sofrendo agora os efeitos de décadas de política nós contra eles, não é? Ou do povo contra as elites, o povo contra os corruptos. Isso é próprio dos populistas. Então, não votar em demagogos, que são os populistas originais, nem nos populistas contemporâneos, digam-se de esquerda ou de direita, pouco importa aqui, é fundamental. Exato. Em sétimo, não vote em candidatos que não respeitam os direitos humanos. É simples. Ou que dizem que os direitos humanos só devem valer para os bons e não devem valer para os maus, ou só deve valer para os humanos direitos, que é uma bobajada que alguns líderes militares repetem, né? Como se estivesse no nosso poder julgar os outros seres humanos para saber quais são os bons e quais são os maus. Exato. Então, os direitos humanos não valeriam para os maus, só para os bons. Não é? Nesse caso, você percebe muito assim, na disputa política em cidades pequenas, você tem muito vereador que quer juntar pessoas em volta dele, né? Muito candidato a vereador que quer juntar pessoas ao redor dele. E isso pega muito bem quando você está falando muito de aquele macho alfa, aquele cara que põe a coisa para funcionar, que é durão, né? E isso é um indicativo também. Ele vai pouco poder fazer alguma coisa numa Câmara Municipal, mas isso é um indicativo de falta de conhecimento de democracia, né? A importância do outro, independente do que ele tenha feito. Ou o cara que acha que bandido bom é bandido morto, essas bobagens aí. E assim como não devemos também votar em candidatos que não respeitam os direitos das minorias, dos índios, das comunidades indígenas, dos quilombolas, dos quilombos, das mulheres, dos negros, da comunidade LGTB, que mais a sigla hoje é grande, né? Então, essa é um negócio dos direitos, não é? Em oitavo lugar, não votem em candidatos que não preservam o meio ambiente,
que estimulam ou concordam com o desmatamento e as queimadas na Amazônia, mas não só na Amazônia, também nos outros biomas, na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, não é? Em geral, quem faz isso, a preservação do meio ambiente está impedindo a expansão das atividades econômicas, e ao contrário, a falta de defesa do meio ambiente está levando o Brasil para uma situação muito ruim no comércio internacional, não é? Então, esse é o oitavo. Nono, não vote em candidatos que despreza ou ataca a política democrática que é feita pelos cidadãos e pelos seus representantes, não é, legítimos, e falam que isso tudo é a velha política, que é tudo corrupto, que não presta, e que acham, então, que a solução tem que vir de cima para baixo, autoritariamente, a partir de um líder com o poder para passar por cima das instituições. Então tem que ter um líder e nós temos que deixar esse líder governar. Aí não pode ter freios, contrapesos da democracia, não pode ter nada. Porque para bem governar, ele tem que ter poder para atropelar o Congresso, os tribunais superiores, o Ministério Público, a imprensa. Então aí não dá, né? Então, antipolítica é terrível. Um democrata não pode votar na antipolítica, não é? Porque se nós não resolvermos nossos problemas pela política, quem vai resolver por nós? Um déspota? Um tirano? Não é? Bom. E, por último, o 10º critério: não vote em candidatos que não aceitam que o Estado é laico e querem impor sua religião aos outros. Isso não pode. Não é? Nós temos que defender a liberdade religiosa para todos, para os que têm qualquer religião e para os que não têm nenhuma religião. Não é? E em candidatos que não aceitam a diversidade e a pluralidade de opiniões, e que dizem que todos que não concordam com ele são do mal, e chama ele de traidores da pátria, inimigos de Deus, da religião, da família, exploradores do povo, corruptos, comunistas, fascistas. Então, tem que aceitar a diversidade de opinião e não pode demonizar o outro que não pensa como você. Bom, isso é tão básico, né? Isso é básico. Mas no Brasil de 2020, parece que é uma coisa salvadora, porque esses valores todos foram derruídos por um governo que rejeita os valores democráticos e é autocrático, né? Tem um pensamento, uma prática autocrática. Então, o que fazer com isso? Bom, se a gente adotar esses 10 critérios, não sobra ninguém. Sobra muita gente. Mas nós não estamos fazendo isso. Mas nós não estamos fazendo isso para sobrar gente ou faltar gente. Nós estamos fazendo isso para despertar a consciência democrática, não é? É para dar um sinalzinho. Isso é um chamado aos democratas que estão perdidos por aí. Não é? Nós precisamos, não tem saída a não ser aumentando o número de democratas. O Ralph Dahrendorf já dizia, a gente repete sempre, né? Não existe democracia sem democratas. Então, isso é um conjunto de critérios, de orientações para conectar os democratas que estão por aí. Porque você pode pegar tudo isso que a gente está falando, e a gente está olhando só do ponto de vista do eleitor também. O eleitor escolher segundo esses critérios. Mas também serve como uma visão também para os candidatos a vereador, candidatos a prefeito, que estão entrando em uma disputa política e estão querendo ter mais votos, né? Estão querendo ter mais votos para se eleger. Essa é também uma lista de critérios que pode nortear aquilo que eu estou escolhendo como candidato a vereador também, né? Como postulante a um cargo público, né? Exatamente.
são 10 pontos fundamentais nesse momento em que a democracia está sendo atacada, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, no mundo em geral, e que são pontos básicos de uma visão democrática. Essa busca que a gente está fazendo há bastante tempo, né, não tem um líder que vai vir de cima para baixo, que vai organizar tudo, não tem ninguém, não existe aqui uma pirâmide que a gente está esperando receber um raio do céu para começar a funcionar, e que são, na verdade, essas luzinhas que estão aí atrás de você, né? São essas pequenas luzes, não tem um grande farol. São essas pequenas luzinhas que vão iluminando o caminho que a gente está construindo, que não é nada diferente disso, não tem um caminho perfeito, tem um caminho que a gente está vivendo, que a gente está fazendo no caminhar. Isso. E para isso entra também as casas da democracia, né? Que é para a gente produzir cada vez mais, ter contato com cada vez mais com outras pessoas que possam falar sobre entender a democracia como um modo de vida, né? Isso. E a democracia não é a luz de um holofote, né? É a luz de miríades de pequenas velas. Em vez de ficar esperando uma grande liderança, nós temos agora que acender nossas velinhas em cada lugar onde nós estamos. Isso vai gerar um clarão, não é? Sim. Que é o único clarão que pode afastar essas trevas que se abatem sobre nós, não é? Na qual nós estamos. Então, isso vai depender de cada pessoa acender a sua pequena luzinha no seu lugar, a partir da sua cidade, do seu bairro, não é? Defendendo a democracia, alertando as instituições para os ataques que a democracia tem sofrido diariamente, interpretando o que está acontecendo, formando ou capacitando mais lideranças democráticas, não é? Não somos contra a liderança, somos contra poucas lideranças, né? A democracia é multiliderança. Então, quando tem só poucas lideranças, há um problema para a democracia. Então, é isso. Mas legal. Augusto, muito obrigado. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Dagobah. Legal. Grande abraço.